Que prazer poder estar agora falando com vocês. Nossos queridos telespectadores, nós estamos dando início ao nosso programa Sala de Imprensa. Programa que é produzido pela TV Aberta, com parceria com os canais comunitários da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, e a nossa querida API, Associação Paulista de Imprensa. E não poderia deixar de ser, nós sempre trazemos aqui grandes valores da nossa comunicação social. E hoje nós temos a honra de estar recebendo esse jornalista consagrado, escritor, conferencista, um dos mais aplaudidos conferencistas do país, que é César Romão. César. Prazer estar aqui, viu, Rebel? Uma honra estar você aqui conosco. Nosso querido diretor também da API, da Associação Paulista de Imprensa, César Romão. Já há tempos nós estamos conseguindo trazê-lo para cá, mas em razão da sua atribulação, das suas conferências no Brasil e no exterior, não tem oportunidade. E hoje ele tem nos dado essa honra e vai falar com todos vocês. E nós temos assuntos interessantíssimos para serem tratados. E eu tenho aqui a oportunidade de ter em mãos um currículo muito extenso, mas que eu vou reduzir em razão não só da importância de alguns tópicos que eu elenquei aqui, mas é fundamental para que o nosso telespectador, é muito raro, eu tenho certeza que a grande maioria conhece essa figura do César Romão, mas é fundamental sabermos também um pouco da sua vasta experiência profissional e literária. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Mackenzie, pós-graduado em Administração de Empresa, MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em Psicologia Organizacional pela Universidade Adam Smith University of America, e doutor honoris causa pela Universidade Ibero-América. É especialista em gestão de pessoas, é um jornalista profissional com renomados títulos, inclusive poderia citar aqui, eu tive a honra de estar presente na Câmara Municipal de São Paulo, quando recebeu a medalha Anchieta, diploma de gratidão por tudo que fez pela cidade de São Paulo, e ele também é membro do Conselho de Escola Superior de Gestão Strong, conveniada com a Faculdade Getúlio Vargas na área de Management. Motivador da Força de Paz da ONU, integrado por militares do Exército Brasileiro. São as várias missões que o Brasil manda para o exterior com o objetivo de convênios com a Organização das Nações Unidas, manter a paz, não é? E nós também temos aqui um projeto fantástico do César, que já tem 23 anos de existência, que ele é o criador e executor do projeto Fábrica de Gente. Nós vamos falar, temos aqui um tempo muito bom, ainda que em televisão, não é, por mais que seja o tempo, é sempre curto, mas nós temos o prazer de estarmos aqui com o César. César, eu acho que é interessante, e você já deve ter na sua cultura e no seu subconsciente pensado, bom, alguém que já escreveu, não é, inúmeros livros, com mais de 3, 4 milhões, não é, vendidos no mundo inteiro, Estados Unidos, Itália, Portugal, não é, Rússia, não é? No Brasil, mais de 3 milhões de cópias vendidas, livro que foi indicado pelo Og Mandino. Quem não conhece Og Mandino é um escritor de trabalhos de venda, de marketing, de trabalho que já falecido, mas para terem uma ideia, Og Mandino vendeu, eu acho que tanto quanto livros da Bíblia no mundo, é isso? Em 1991 era o autor que mais vendia livros no mundo depois da Bíblia. Depois da Bíblia, quer dizer, é um negócio fantástico. Querido César, a palavra é sua. Eu preciso saber uma coisa fundamental. Falamos tanto a respeito das questões de inclusão social, trabalhos sociais, as empresas têm interesse da motivação social, e você, exatamente, nós estamos no ano de 2012, ou seja, em 1979. Você já pensava nisso. E aí fez um projeto chamado Fábrica de Gente. Conta para nós um pouco como é que funcionava e por que originou isso, porque eu sei que foi em razão de um sofrimento, de um problema que você teve e tal, não é isso? O projeto Fábrica de Gente, ele nasceu com a seguinte filosofia: integrar a sociedade, menores de rua e menores carentes.
E o projeto consistia num único ponto: profissionalizar essas pessoas. Porque a maneira mais forte de você integrar alguém à sociedade é através do trabalho e da educação. Então, você educando e profissionalizando, você consegue integrar esta pessoa à sociedade novamente. Ao longo do projeto, foram reintegrados mais de 2.000 meninos de rua. Nós tivemos, naquela época, o apoio e o carinho de governadores, o carinho da então secretária do Menor, doutora Alda Marco Antônio. Foi quando ela iniciou o projeto. Ela, na realidade, ela assumiu a Secretaria do Menor, que não existia a Secretaria do Menor. Tivemos a cobertura de grandes jornalistas, que aliás quero até sugerir também que você traga aqui Goulart de Andrade, sim, que é o homem que ensinou ao Brasil a assistir televisão depois da meia-noite. Meia-noite, né? É verdade. Vem comigo. Vem comigo. Com o bordão, né? Famosíssimo. Tivemos cobertura e apoio, né, de todas essas entidades. E o projeto, até hoje, ainda é um modelo. Quando ele cumpriu a missão dele, que a meta era que o projeto durasse 20 anos, né, eu tinha isso em mente, eu escrevi um livro contando todo o projeto. O livro chama-se Rota dos Vencedores. Então, todas as pessoas que têm trabalho social voltado a menores podem, neste livro, encontrar inspiração para seguirem com esse trabalho. E o Brasil, mais do que nunca, precisa disso. Porque hoje, doutor Sérgio Redó, nós conseguimos fazer um cavalo valer 100, 200, 300, 500, 1 milhão de reais. É verdade. Nós conseguimos fazer com que animais, um cão, por exemplo, tenha um valor astronômico. E nós conseguimos criar esses animais. E não conseguimos criar gente. Nós não conseguimos fabricar pessoas, fabricar cidadãos. Esse processo, né? Essa quantidade de suicídios, de homicídios, quer dizer, aumentando cada vez no mundo. Olha que coisa interessante. Você pega uma Suíça, uma Dinamarca, uma Finlândia, e aí você vê assim, puxa, lá eles conseguiram resolver a grande maioria dos problemas sociais, tá certo? Lá, para quem não sabe, um mendigo, não é? Na Suíça não tem. Mas vamos supor uma pessoa desocupada, porque você tem aí em torno de 7, 8% de pessoas que não se incomodam com a vida. Não adianta, isso em qualquer lugar do mundo. Então você tem lá uma pessoa que é um andarilho. Ele ganha 3.000 euros por mês para ser andarilho. Tá certo? Então, o máximo de todo o processo de inclusão e assistência social. Agora, esse cidadão vai e se suicida. Quer dizer, um dos maiores índices de suicídios no mundo é no Japão, na Dinamarca, na Suíça, não é? Quer dizer, então eu fico pensando o seguinte, César, dentro dessa sua feliz colocação, aliás, quero te lembrar uma coisa, eu quero que você me explique hoje aqui no programa. Todas as vezes eu uso uma frase sua nas minhas apresentações, e eu sempre falo sobre direito, sobre comunicação e tal, mas eu encontro um momento, porque sempre você pega uma pergunta ou uma situação do público que fala sobre a questão da motivação pessoal. E eu sempre digo assim, que na vida, por mais que sejam os seus problemas, por mais difíceis que você tenha oportunidade de resolvê-lo, nunca esqueça que o amor que você tem no coração é maior do que o não do mundo. E eu aprendi isso com você. Verdade. Essa frase eu terminei minhas palestras durante muito tempo com ela. Muito tempo. O sim do seu coração é maior que o não do mundo. Isso, As pessoas precisam se voltar para elas mesmas. Nós temos aqui no Brasil, na minha opinião, 2 pontos a resolver, né? Primeiro, essa estrutura política toda que nós temos, que a política no Brasil tornou-se a arte de tirar o dinheiro do rico e voto do pobre, prometendo livrar um do outro. Porque você fica ouvindo as campanhas, é sempre assim, né? Como é que é? A arte de tirar o dinheiro do rico e voto do pobre, prometendo livrar um do outro. Né? Eu tenho visto aí as campanhas aí ao longo desses anos, é sempre assim. E o segundo ponto é nós aprendermos que as pessoas precisam serem ensinadas a se conhecer. Para que você tenha uma ideia, doutor Sérgio Redó, atualmente, mais de 60% dos idosos que vão a médicos não precisariam ir. Olha que coisa. Eles sentem alguma coisa e, no fundo, às vezes é pura solidão. Aquele pequeno incômodo se torna um grande problema para ele. Que e começa a doer o corpo inteiro. Começa a doer o corpo inteiro. Ele vai ao médico. Inclusive, reações. Reações, ele vai ao médico para conversar naquela recepção, porque ele é sozinho. Quando ele chega diante do médico, e o doutor Sérgio Redó pode conferir isto, convidando aqui
por exemplo, alguns médicos para Sim. até falarem sobre o assunto, os médicos têm que ouvir. E os médicos sabem, poxa, ele não tem nada, ele veio aqui só para falar. As pessoas querem ser ouvidas. As pessoas falam, mas as pessoas hoje não são ouvidas. Nesse ponto, você tem aí deteriora a autoestima da pessoa. É onde acontecem os suicídios, essas coisas todas que a gente vê pelo Você mundo, né? Baixa perde autoestima. também a recuperação do seu autodefesa orgânica. A baixa autoestima faz isso, Exato. quer dizer, ela atinge inclusive o seu organismo. Né? Você fica depressivo e o seu organismo também. Também, né? é verdade. E o projeto Você é reflexo dos atos e de todo a força do seu pensamento. Né? Nós não somos aquilo que vivemos, somos aquilo que sentimos. Nós somos frutos das nossas emoções. As nossas emoções são transformadas em enzimas e essas enzimas são alocadas pelo nosso corpo, pelo nosso cérebro e essas enzimas podem ser nutritivas ou não. Toda emoção é transformada numa célula, é transformada numa enzima. E é importante que a gente vivencie boas emoções para que a gente crie boas enzimas para o nosso corpo, para Muito a nossa legal. saúde. Né? Não somos aquilo que vivemos, mas tudo aquilo que sentimos. Grande César Romão. Enfim, eu sei que hoje o programa vai estar, em razão dessas colocações, como uma aula de aprendizagem, né? De autoestima, de valor pessoal, de crescimento interior. Quanto que nós precisamos disso, né? Porque às vezes as pessoas também acham que o grande valor, César, não é que, aliás, a sua mulher e a minha, né? Enfim, as mulheres do mundo inteiro, acredito, mas dizem assim, que o que vale é a grana que você tem no bolso, tá certo? Filosofia é bom para faculdade, para curso de pós-graduação, né? Mas, na verdade, você tem que ter dinheiro, indiscutivelmente. Agora, nós vivemos hoje uma grande luta, não é? Em razão do ter e ser. Não é? E, aliás, está aí. O mundo está trazendo isso. Todos os déspotas do mundo caíram. Os tiranos, todos caíram e condenados. Você vê em todos os países, né? Primavera Árabe, que iniciou com um cidadão na Turquia colocando fogo no corpo, um ambulante, em protesto pela vida que ele levava. A partir dali eclodiu um processo de reorganização em busca da democracia, em busca da participação do povo na sociedade. E esses todos, não é? Gaddafi na Líbia, no Irã, não é? Enfim, esses nomes todos aí que a gente procura até esquecer, não é? Saddam Hussein e tantos outros, não é? Que na verdade sempre dominaram o mundo através da força, através do nepotismo, através, não é? Da tirania, e eles todos estão, inclusive a corrupção, não é? Que bom, no Brasil, exemplo do nosso Supremo Tribunal Federal, não é? Em condenar corruptos, e não são esses só, tem muitos outros que precisam ser processados e condenados. Quer dizer, eu acho que esse é a busca de um processo de ser e não ter. Quer dizer, óbvio, ter é importante, importantíssimo, mas o ser é fundamental. E eu acho que é isso que você prega constantemente, não só nos seus livros, como também nas suas palestras. E você me trouxe aqui, eu queria que meu ilustre cameraman desse um take, ó. Conferencista, escritor brasileiro, que conquistou 28 países. César Romão. César Romão sempre elegante, com gravatas e lenços, e camisa, e terno, roupa, enfim. Quem falou muito de você, que gosta muito de você, grande amigo nosso, o Elídio Lopes. Elídio Lopes, nosso, meu mestre. Um dos mais não é, expert na área de vinho, um homem que tem uma... Essa semana, inclusive, eu fiz um artigo sobre ele, que foi Falou? publicado no meu Facebook. É um artigo Olha, sobre os livros todos do Elídio César. Lopes, Os livros todos do César, tanto em português como em outros idiomas, olha lá, em inglês, em russo, olha que coisa maravilhosa, hein? Em castelhano, olha lá, Semente de Dio, que esse foi o seu grande livro, esse primeiro livro, A Semente de Deus. Esse primeiro livro, grande sucesso, até hoje. E eu queria, inclusive, eu já tive chance de, no programa do César Romão também, falar
mas eu gosto sempre de reiterar isso. Eu conheci o César, nós fomos agraciados por uma medalha ou um diploma que muito nos honrou à época, 30 anos atrás, mais ou menos. E a Marta Suplicy era deputada federal. Exatamente. Ela estava nesse evento, no evento, e aí falou, né, dos pobres e tal, que jamais um pobre poderia estar naquele evento, por se tratar, né, de um evento no Maxud, no auge do hotel e tal. E eu sentei do lado do César. Nós dois sentamos, um ao lado do outro. E aí eu, prazer, meu nome é Sérgio Redó, ele, prazer, meu nome é César Romão e tal. Aí eu falei para ele assim, César, o que você faz? Ele falou, ó, eu sou jornalista, né, sou escritor, mas, puxa, que legal, e você seu livro foi bem? Ele falou, eu fiz um livro aí, são 3.000 exemplares e os 3.000 estão lá na prateleira. Eu tenho um recorde. Como é que você falava? Eu sou o único escritor do mundo que tem 3.000 livros em sua biblioteca escritos por ele mesmo. Né? Tem que aplaudir. Essa daí, né, mano? Eu falei, puxa vida, César, que coisa. Mas você, com esse seu pensamento, não tenha sombra de dúvida que você vai ser um grande vencedor. E quantos livros você vendeu do Semente de Deus? A Semente de Deus, em 1991, ele recebeu uma matéria na revista Veja. Em 91, eu atingi a marca de 500.000 exemplares vendidos. Em 91? Em 91. Nós estamos hoje, em 2012. Só a Semente de Deus, hoje já beirando aí 1,5 milhão de exemplares, só esse título. Que beleza. Só esse título. Você tem, São no total, 12 títulos. 12 títulos, né? E quando você citou entre ter, né, e ser, eu tenho que, entre essas duas palavras, existe uma outra muito importante que as pessoas precisam lembrar, Edu, que é o fazer. Muita gente até critica o dinheiro, olha, hoje precisa ter dinheiro. Não é bem assim. O dinheiro, ele recebe muita crítica e, na minha opinião, injusta. Injusta, lógico. Porque o dinheiro é uma energia. É. Eu vou aqui falar popularmente, quer dizer, com o dinheiro você constrói hospitais, você constrói escolas, você constrói creches. Então, o dinheiro ele é uma energia nutritiva, ele veio para transformar o mundo para grandes melhor. Mansões. Faz a sua casa, tem o seu respaldo aqui nesse planeta. Nós temos que admirá-lo e respeitá-lo. Agora, algumas pessoas usam de maneira não nutritiva e outras usam de maneira nutritiva. Então, entre o ter e o ser, existe o fazer. Né? O que eu quero, qual é o meu papel nesse universo? Qual é o meu papel? O que eu quero? O que eu quero deixar como legado nesse planeta? Qual é o legado que o meu filho vai olhar para mim e dizer, poxa, eu tenho orgulho do meu pai porque o meu pai construiu isso, ele participou disso, aqui existe um tijolinho dele. Porque mesmo, Redó, que a gente participe de maneira humilde, simples ou pequena de algo grande, você auxiliou a construir algo grande. Sim. Muita gente, às vezes, não colabora com determinadas ações em benefício à sociedade porque acha que a sua colaboração é muito pequena, mas ela é importante. Qualquer tipo de colaboração que você faça para melhorar a sociedade, melhorar o ser humano, é muito importante, seja ela qual for, até mesmo levar um sanduíche embaixo de uma ponte, você já está auxiliando a transformar a sociedade. E dentro dessa linha, César, eu falei inúmeras vezes, quantos países hoje você tem os seus livros já dispostos para a sociedade poder São 32 países. Os países hispânicos todos. 32 total. Os países hispânicos todos. América Latina aqui toda. Portugal, Espanha, Rússia, só na Rússia são 9 títulos. Sim. Alemanha, Suíça, Suécia, aquela região toda, todos os países que têm a língua alemã, sim, né? Sim, também estão lá os livros. Este ano agora nós temos mais 4 novidades, o ano que vem eu aumento 4 países nessa lista. Um deles, inclusive, eu estou muito contente porque é uma conquista imensa, que é a China. Né? Você entrou na China? A China já temos lá um contrato em andamento com uma das maiores editoras chinesas. Isso significa que eu vou estar praticamente em metade do planeta Terra, né? Você ter o seu livro em mandarim. E é um passo para ir para o Japão? Não, é um passo para o mundo, porque aí não tem fronteira. Muita gente acha, por exemplo, que o passo para o mundo são os Estados Unidos, né? E eu acho que não. É um grande começo. É um grande começo. Lá, inclusive, foi para onde você começou. É um grande começo, mas
esse mercado novo, porque a China ainda é um mercado novo com relação à literatura, né? É uma coisa imensa. E você citava no começo do programa, Redó, essa revolução que está acontecendo no mundo. Você sabe que eu andei pesquisando muito sobre a China ultimamente, por causa deste fato de eu ter lá o meu primeiro título, que será a Semente de Deus. E você sabe que eu vou fazer aqui uma observação. Eu acredito que a China terá grandes mudanças. Sabe por quê? O chinês ainda não descobriu o que nós fazemos com o que ele produz. Ele ainda não tem, o povo chinês não tem ideia de que ele fabrica um iPod, um iPad, e isso daí é vendido nos Estados Unidos por $1.000, por $2.000. Ele não sabe. Não sabe. E ele ganha 18, nada. Né? $36 é o salário mínimo de um chinês. Então, para trabalhar 12 horas por dia. Agora, E pode. Você sabe quantos minutos ele para se alimentar? 15 minutos. E se alimenta no próprio local onde está trabalhando. E não tem respaldo nenhum. Né? E depois de um ano de trabalho ininterrupto, 12 horas, é quase uma escravidão, 12 horas por dia, ele tem um dia de férias. Um dia de férias, depois de um ano. 2 anos, 2 dias. 3 anos, 3 dias. Até 5 anos. Quando chega em 5 anos, ele faz uma semana de férias. Com 5 anos de trabalho, ele tem uma semana de férias. Isso se tiver na mesma empresa. Trabalha, dizer, produz um veículo e sai de bicicleta do local de trabalho. Monta, não é, carros fantásticos a maior revolução do mundo, depois da queda do Muro de Berlim, a unificação da União Soviética e tudo mais, na minha opinião, será essa revolução chinesa. Quer dizer, quando o chinês reconhecer que, poxa, eu estou aqui, não vai ser mais assim, não. Né? Nós vamos montar aqui uma estrutura... E vou te dizer uma coisa, César, aí você entrou num aspecto que é interessante. Você sabe, eu uma vez conversando com um grande amigo na França, e ele é um estudioso, e eu particularmente não tenho, enfim, não é glória, né? Eu não dominar a língua francesa, mas ele fala correntemente, né? Vários idiomas, e ele é um estudioso da língua portuguesa. Adora as tradições do Brasil e já estuda há muitos anos. Hoje ele mora nos Estados Unidos. E ele fala uma coisa que é interessantíssima. Ele fala assim, Redó, a grande verdade é a seguinte, no mundo você tem algumas famílias, né, 20, 25 famílias que dominam as ações estratégicas do mundo. Né? E aí a gente pode citar os Rothschild, McNamara, o William Buffett, Rockefeller, família Rockefeller, né? Os Kennedy, não é? Os Bush, né? Famílias que têm repercussão. O que eles fazem acaba virando quase um preceito de conduta universal. E aí, o que acontece? Eu, conversando com ele, e eu falei isso, exatamente essa colocação. Já pensou quando a sociedade chinesa perceber, primeiro, eles são 1 bilhão e 300 milhões no país deles. Olha que dado, se eles passarem, César, cada um deles, a se alimentar com um ovo diariamente, um único ovo, nem se produzir ovo no mundo inteiro, dá para satisfazer a vontade do chinês consumir ovo. Então, eu fico pensando o seguinte, e aí ele concluiu, Redó, é muito difícil, porque se a China perceber isso, o que acontece? É uma revolução que o mundo não está preparado. Porque veja, eu vou contar só uma pequena passagem, o caso dos chineses com vinho, que você sabe bem, não é? Eles chegaram na França e em alguns chateaus, e resolveram meia dúzia de bilionários chineses e compraram 500 garrafas de um, 1000 garrafas do outro, 300 garrafas. Quer dizer, em uma brincadeirinha de meia dúzia de milionários. Safra de Romanée Conti. Exatamente. De Romanée Conti, safra. Não é? Quer dizer, então o que acontece? Isso desequilibra qualquer economia. Mas o mundo tem que se preparar, Redó, porque na minha opinião... Tomara que... O povo, quando o povo toma um posicionamento, não há governo que sustente. É verdade, que pare. O povo cansado, quando o povo fica cansado, quando o povo atinge o auge da sua indignação, não há governo que possa permanecer.
E eu agora, daqui para frente, tenho voltado os meus olhos aí para a China com muito carinho, porque quanto mais eu conhecer o país, né, os próximos livros a gente pode fazer com que eles sejam mais lidos ainda. Né? Meu sócio é o advogado Maurício Amato Filho, e ele fala correntemente, fala e escreve 6 idiomas, tem uma facilidade tremenda. E ele agora está aprendendo mandarim, porque inclusive foi uma colocação de um grande amigo comum nosso, e minha também, que eu reiterei, falei, Maurício, você tem que falar mandarim, pô, porque exatamente dentro dessa linha que você falou, quer dizer, eu acho que o país de grande perspectiva, além do nosso, não é? Enfim, os BRICS, não é? Você sabe que a Índia, o Brasil, a China. Eu comecei essa visão quando estreiei na Rússia, com 9 títulos. A Rússia tem 7 fusos horários, né? Para você ter uma ideia, são 7 fusos horários para que você possa... Na Rússia. Na Rússia. E que loucura, são hein? pessoas hoje que é um grande mercado literário, porque até pouco tempo atrás você não tinha, né, possibilidade ali, livros ali eram até queimados, né, até poucos anos atrás. E é muito interessante, Redó, por quê? Olha que coisa, eu recebo correspondência, por exemplo, da França, da Espanha, de Portugal, dos nossos vizinhos aqui, da Argentina, da Itália. E quando você começa a observar essas correspondências, olha que interessante, os assuntos são os mesmos. As pessoas têm os mesmos tipos de problemas, são problemas humanos. De curiosidade, de interesse. É o emprego, é o fim do casamento, é o problema com o filho, é a baixa autoestima, é a busca de uma oportunidade, é o caminho que poderá levá-lo a Deus. São os mesmos problemas. No mundo inteiro. Porque é verdade. O problema é existencial, você é do ser recebe humano. Carta do mundo inteiro. Essa semana respondi, você falou da França. Deixa eu te fazer, eu sei que você é uma pessoa muito culta e preparada, mas como é que você faz quando você recebe carta em russo? Eu tenho um super professor. O Google. Ele chama professor Google. É verdade. Então, aperta o botãozinho ali. O Google está fantástico. Olha, inglês e espanhol sem problema, né? Mas, por exemplo, francês, russo. Então, hoje o Google está tão sofisticado que o Google até pronuncia para você, né? Ele lê o texto para você. O Google até lê o texto. Eu tenho até aprendido algumas coisas porque o Google, além de traduzir, ele dita o texto para você. Né? Mas é muito interessante porque você começa a ver que nós, seres humanos, embora em outros países, outras nacionalidades, outra cultura, os pontos em comum de problemas são os mesmos. E um ponto que preocupa é a solidão. Eu sinto que as pessoas, quando escrevem, estão muito sozinhas. Então, é o pai que não fala com o filho, é o filho que já não fala mais com o pai, e aí as pessoas vão se afastando e começam a buscar uma saída em outro lugar. Por isso, o crescimento estrondoso das igrejas no mundo inteiro. Porque as pessoas acabam buscando essa saída, né, às vezes, num ambiente religioso. Que acaba... na verdade, convergindo para isso. Daí um aumento, inclusive, espantoso no mundo, não é só no Brasil, não. Entendi. Da busca do interesse à fé. Você vê que nós temos igrejas que começaram aqui no Brasil que estão em diversas partes do mundo. Né? Sim. O ser humano, por isso que eu disse a você que o ser humano é totalmente emocional. Nós temos a nossa parte emocional precisa ser muito bem trabalhada. As pessoas precisam se conhecer melhor, precisam entender que são maiores que os seus desafios, precisam entender que mesmo quando derrotada, o que importa é se ela vai levantar ou não. Porque derrotados nós seremos sempre. Todo dia alguém vai colocar um desafio para você que você poderá sofrer uma derrota. Agora, o problema não está em você ser derrotado ou derrotada, o problema está em você aguentar isso e levantar e começar de novo. E reagir. Muitas vezes, Redó, o destino de uma pessoa está justamente no caminho que ela evitou. Esse é um outro problema que eu vejo muito. As pessoas ficam evitando determinados caminhos nas suas vidas que não podem ser evitados. E ali, às vezes, está o seu destino. Então, quando um caminho vier à sua frente, não evite, não. Vá por ele. Porque este caminho pode ser aquele que vai concluir o seu destino. E aí é por isso que as pessoas ficam longe da sua real missão de vida. Porque elas fogem da sua real missão de vida. Elas vão viver com o destino disponível nas prateleiras do mundo. Então elas vão
deixar de se vestir de uma maneira que elas gostam para andar na moda e aí fica igual a todo mundo. Elas vão ler o livro que está na moda e aí fica igual a todo mundo. O mundo precisa hoje, eu estou vendo aqui a sua agenda muito bonita, o nosso Steve Jobs na Apple. E o Steve Jobs, na sua biografia, tem um texto muito interessante em que ele afirma que o mundo precisa de gente quadrada, tá certo? Construindo o redondo, de gente rebelde, de gente que tenha indignação, de gente que não tenha aceitação. E é verdade. Nós estamos aceitando muitas coisas, estamos inibindo a nossa criatividade. Tudo agora é enlatado, é certinho, é arrumadinho. E outra, o politicamente correto. Quer dizer, eu me irrito com esse politicamente correto. Sabe aquela coisa? Quer dizer, tudo agora tem nome, tá certo? Quer dizer, óbvio, se você puder ajudar uma pessoa, se você puder diminuir, como agora o caso dos deficientes, não é? Dessa inclusão, da acessibilidade, não é? Você não chamar a pessoa de cega, chamar a pessoa de deficiente visual, é muito mais legal. Não muda nada, ela continua não enxergando, mas é mais legal, quer dizer, é uma coisa mais aceitável e tal. Diminuir a agressividade. Diminuir a agressividade. Agora, você de repente fechar os olhos para as coisas, quer dizer, é um negócio absurdo. Hoje a gente tem isso, né? Eu estou vendo aqui o seu cenário maravilhoso e eu tenho uma máquina de escrever igualzinha a essa que está aqui, uma Olivetti, e eu escrevi a Semente de Deus nesta máquina. Foi nessa máquina, que você produziu? É uma máquina igual essa que está aqui no seu cenário. Sim. E algumas vezes as pessoas vão em casa, por que você guarda isso? E por que não guardar? Qual é o problema? É minha, eu faço o quê? Não, mas agora só... E fica mais bonito você colocar aqui um computador X1240. Um iPad, um B6, esse é o meu. É isso aí. Né? Então, muita gente... Às vezes eu vou fazer um evento e o pessoal fala, poxa, Romão, por que você não põe isso num iPad, no lugar de tirar um papel do bolso? Eu gosto. Eu também tenho. Eu tenho o seguinte, eu recentemente estive num congresso da ANER, agora no Renaissance, aqui em São Paulo, a Associação Nacional de Editores de Revista. Aliás, um excelente congresso. Querido Roberto Mulaer, que é o presidente da ANER, fantástico, parabéns, um congresso maravilhoso, de muita expertise, grandes, trouxe gente de várias revistas do mundo, né? Newsweek, por que a Newsweek quebrou, Economist, enfim, né? E um dos padrões é esse, né? Porque o que a Economist diz e edita é lei para o mundo. E eles discutiram a respeito disso, né? Que tem grupos revista, que discutem. É um pensador, é um jornalista, né? Eu vejo hoje, Redó, as pessoas muito escravas dessa tecnologia. Vou lhe dar um exemplo simples, por exemplo, do meu mercado. Quantas e quantas vezes eu vou fazer uma convenção de empresa ou um treinamento e às vezes antes de mim vai falar um outro profissional. Uma coisa que é legal, para quantas pessoas você já falou até hoje, mais ou menos? Eu falo para pequenos e grandes públicos, mas... Eu já te vi em eventos com 4 mil, 3 mil 7 mil pessoas. 7 mil pessoas. O meu maior público foi no Rio de Janeiro, no Rio Centro, 60 mil pessoas. Esse foi o meu maior público na carreira. Mas eu já ultrapassei. Nós temos essa marca, no meu site tem a marca calculada até janeiro deste ano, 1.470.000. Agora, no final do ano, a gente soma novamente os eventos o número do ano. Os eventos que você foi que eu participei e o público que estavam presentes. Né? E fora emissoras de televisão, revistas, jornais, você somar tudo isso aí, dá um número estratosférico. E as pessoas, eu estou lá e de repente o cidadão entra com um equipamento todo sofisticado e o equipamento não funciona. Ele não consegue fazer o evento, ele não consegue dar a palestra. É uma correria, porque o computador falhou, o data show falhou. E às vezes as pessoas falam, poxa, Romão, às vezes você sobe num palco lá com 7 mil pessoas, né? E às vezes sem nada, sem um computador. Sabe por quê? Eu gosto que as coisas estejam em mim. Claro que é maravilhoso se você puder fazer a apresentação usando a tecnologia. Mas se não existir a tecnologia, você tem que continuar sendo você. As pessoas estão perdendo a confiança nelas. Então a pessoa tem aquele conhecimento, mas ela transferiu para o computador e acha que ficou sem. Ou fazer como o Caco Barcelos fez, né? Que ele foi fazer uma palestra e ele estava falando, no meio da palestra acabou a luz. E apagou, mas virou uma penumbra.
Então ele falou o seguinte, olha, pessoal, vamos fazer uma grande experiência. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo está? Então nós vamos continuar e eu vou falando e vocês vão imaginando. Olha que coisa. Diz que o pessoal se emocionou com aquela... Mas é porque olha o conhecimento... Mas olha a criatividade. Qualquer um nessa situação, o que faria? Abandona olha, o palco. gente, desculpa, quando voltar a luz e tal. Ele retorna, não. Ele falou, eu vou continuar e tal. Quando acendeu as luzes e tal, que ele ainda... Né, foi aplaudido de pé e começou a ser requisitado muito mais vezes em razão dessa sua experiência, que é aquilo que você disse. Ou seja, enfrentar o problema, não virar as costas e encontrar uma solução. Porque a experiência está em você. A experiência está em você. Não está no ambiente. Você é o templo de Delfos, né, daquele conhecimento. É você que tem aquilo, não é o computador. Eu até tenho dito aos jovens que os jovens estão muito escravos da tecnologia. Outro dia eu fui fazer uma palestra numa universidade, tenho feito muito isso, já tive o prazer, inclusive, de ter você na minha plateia. Sim, já, em algumas várias vezes. É. E um jovem perguntou assim, Romão, como era no seu tempo? Né? Poxa, olha só como eles vão, né? Eles são legal, cruéis, né? Eles vão no fígado, né? Vão no fígado. O jovem é igual criança, vai no fígado. Como era no seu tempo? Você não tinha computadores, né? Você não tinha iPad, você não tinha Google, né? Só tinha livro que tinha aquilo. Como é que você fazia para estudar? Exato. Eu respondi, meu jovem, eu usava o cérebro. E por incrível que pareça, funciona. E garanto que se você fizer o mesmo, juntamente com toda essa tecnologia que aí está, porque essa tecnologia ela faz isso, né? Ela faz com que você não raciocine muito. Exatamente. O objetivo é alienar. Olha só o que eu vou te dizer agora, você vai até achar um pouco engraçado, mas todos nós já fomos vítimas disso. O novo vilão do mundo, quem é? Você sabe? É o sistema. Você vai realizar ali alguma coisa numa empresa, caiu o sistema. Todo mundo para, ninguém mais faz nada. Você vai pedir uma informação, às vezes, num banco, caiu o sistema. E quando o sistema cai, ninguém faz mais absolutamente nada. Para que você tenha uma ideia, faça essa experiência. Vá ao caixa de um supermercado e pague em dinheiro. Você verá a dificuldade do caixa em saber o troco. Ele terá que pegar uma maquininha para fazer a conta. Se ele não tiver aquele sistema, se ele não que tiver ele põe o lá sistema o dinheiro que você dinheiro, pôs, aí ele diminui pela conta e sabe qual é o valor que ele tem que te dar de... Então nós estamos, na realidade, ficando alienados pela tecnologia e não estamos mais nem pensando, nem extraindo a nossa inteligência. Porque o importante hoje não é só pensar, você tem que extrair a sua inteligência. Você tem que fazer a sua inteligência transformar o ambiente que você está atuando. Você falou uma coisa fantástica, né? Quando o aluno te perguntou, professor, na sua época, porque eu também, recentemente, dando uma palestra, eu virei e falei assim, vocês já se deram conta que todos que estão aqui são do século XX? Nós somos do século passado, nós não somos desse século. Aí um olhou para o outro e tal, o outro olhou. Eu falei, então, essa coisa de às vezes a pessoa achar que ela é velha, que ela é já obtusa. Quer dizer, velho é o pensamento. Velhas são as atitudes. Se você mantiver a sua atitude, o seu pensamento altivo, moderno, atualizado e extremamente, não é, sintonizado, você está sempre bem. Você não vai ter problema. Quer dizer, essa é a linha do seu raciocínio. Uma coisa que eu tenho recomendado bastante, que muita coisa começa na família. Você tem uma família maravilhosa, a qual eu conheço, convivo com muito orgulho. Recíproco é verdadeiro. E as pessoas hoje... Que, aliás, me permitam uma parte. Seu filho, o Bruno... O Breno, o Arthur e o Igor. O Breno. O Breno tá lindíssimo, não? Tão bom garoto. Parabéns. Está dando trabalho para os outros pais. Não, eu imagino. Mas ele, quando chegou, nós estávamos num evento aí, quando ele chegou, o jeitão dele é de artista de Hollywood, com um olho lindo, com cabelo, Ele leva jeito, viu? Leva jeito. O que eu vejo muito, Redói, você também deve ver essas cenas, as pessoas começam a se afastar do mundo na família. Na família. Por exemplo, você vai a um restaurante hoje, você olha as famílias. Então, a mãe está com o celular na mão, fazendo qualquer coisa, o pai com outro, o filho com o iPad, o outro no Google, estão num restaurante, foram almoçar, que é um momento importante.
O momento onde a família... Aliás, a refeição, távola redonda. Por que távola redonda? Era a mesa redonda aonde os romanos se reuniam. O redondo porque é infinito, né? Ali Exatamente, tem que acontecer coisas que... E hoje as pessoas não se falam mais, às vezes, até dentro da própria família. Então começa aí. Então você que é pai, pelo menos nesses momentos, né? Como eu faço isso, a gente sentou à mesa, desliga tudo, aqui somos nós. Que as pessoas ainda precisam. Ainda que não falem nada. Não tem problema. Mas estão ali sintonizados. É melhor o silêncio. Numa mesma energia. É melhor o silêncio humano do que a alienação tecnológica. Ótimo. É melhor, é melhor. Então, você que é pai, nesses momentos, né, porque tudo começa na família, amanhã tudo isso vai ser transformado numa enzima, numa emoção, e eu garanto a você, o seu filho vai sentir isso e provavelmente você tem aí um pequeno desvio de personalidade aí que começou ali, na sua casa, na sua frente. É melhor o silêncio humano que a alienação tecnológica. É verdade. Então, olha, eu vou te dizer, César, você é uma pessoa iluminada. Eu acho que pela sua capacidade, pelo seu valor, pelo seu trabalho, enfim, por essa determinação, eu sei, você já passou por inúmeros problemas, não é? Nós já passamos, não é? Enfim, nós já tivemos elevadas, não é? Situações e depois em função de uma série de circunstâncias, mas o interessante é o seguinte, é aquela coisa, a gente enverga, mas não quebra, né? O importante, na realidade, quando o problema acontece, e ele vai sempre acontecer, viu? Quem não tem problema não evolui na vida. É verdade, pô. O problema é uma maneira da gente evoluir. Quando o problema vem, você tem que encarar como uma oportunidade de crescimento. Fala, poxa, eu preciso resolver isso. E olha que interessante. Por que ele é um problema, Redó? Porque você ainda não desenvolveu competência para resolvê-lo. Porque quando você desenvolve a competência para resolvê-lo, ele deixa de ser problema. Então, se você tem um problema, não é culpa do mundo. Exato. A culpa é sua. Então, que não está preparado para enfrentar. Então, o que eu preciso fazer para enfrentar esse problema? Quer dizer, ele é problema porque você não está preparado para resolver. Só por isso. Porque se você estiver preparado, ele você não é problema. Exato. Então, todo problema é um sinal para você. É um sinal para você desenvolver competências, é um sinal para você trocar o caminho, é um sinal para você desenvolver um pouco mais aí a sua personalidade, as suas aptidões. O que é gente competente hoje, né? Quem transforma esforço em resultado positivo. O brasileiro é muito esforçado, mas ele não consegue transformar esse esforço em resultado positivo. Você sai de casa às 7 da manhã, vai de pingente num ônibus, volta às 7 da noite de pingente num ônibus e no outro dia a mesma coisa, fala, olha, eu me esforço muito. Mas não adianta você ter essa alma, né, para se esforçar se você não transforma isso em resultado positivo na tua vida. É verdade, é verdade, é verdade. Quem não transforma esforço em resultado é incompetente. Daí a palavra incompetência. Tá certo. Você não pode ser só esforçado. Você tem que transformar em resultado positivo. Senão é incompetente. Senão, o que você está fazendo? Né? Você é um objeto ali que vai, que volta, que vai. Quem não transforma esforço, né, em resultado positivo é incompetente. E como é que a gente melhora isso, né, Eduardo? Como eu te disse agora, quer dizer, quais as competências que me faltam para resolver esses problemas? Olha, eu tenho que aprender sobre mais 3 assuntos. Eu tenho uma característica, por exemplo, a cada 6 meses, eu passo 6 meses, 7 meses me dedicando a um assunto específico. Eu fico 6 meses naquele assunto. Sei. Para quê? Não é nada, eu quero desenvolver uma competência a cada 6 meses. Pode ser até que eu nem use isso. Olha o que você está me falando, César, que interessante, né? As pessoas que têm um preparo, que têm uma formação, não só cultural, mas principalmente de vida, porque a formação que você adquire em razão dos tropeços, dos problemas que você enfrenta e vence, são fundamentais para você ir enriquecendo o seu trabalho, não é, do dia a dia. Mas uma coisa que é fundamental, o Peter Drucker, que você conhece bem, assistimos algumas palestras dele juntos no HSM. E, aliás, eu tenho muito orgulho, porque nós estivemos na primeira exposição da HSM,
América aqui no Brasil, lá no Palácio das Convenções do Anhembi, Anhembi, onde você eu era o presidente. era o presidente do Anhembi. Na época, o Harry Ufer, que é HSM, o H é de Harry Ufer, o S é de Saliba, que até hoje está lá, e o M é da Maria ou Marina, não me lembro bem, que eram os 3 sócios. Hoje somos lá. Se uniram, e Hoje hoje é uma Braga, multinacional. Marcos Braga é o presidente, José Salib Neto. Salib, né? Salib Neto. Aliás, vou deixar aqui o nosso E a menina, nosso como é que ela abraço, chama, a né? mulher, que era sócia dele, você se lembra? Eu não me lembro dela, eu não me lembro. Então, o M é dela. E eu sei que saíram. Bom, eu me lembro a época que o Harry até me ligou, falou, Redó, eu vendi a HSM para um banco, né, porque é o banco. Exatamente. Hoje é o Pactual, né? A HSM é a maior empresa de eventos corporativos do mundo hoje. Do mundo. E o Peter Drucker foi um dos primeiros contratados por ele. E a gente teve chance, inclusive. Tom Peters e Você Peter tem ainda Drucker, aquela foto que nós tiramos, Olha, você e o Peter? Eu tenho essa foto guardada, eu vou resgatar. Pois eu tentei procurar num monte de guardados meus e arquivos, não consegui achar. Se você achar. E o Peter Drucker dizia exatamente isso. Quer dizer, imagine ele com 92 anos de idade. Olha que fato importante para quem está nos assistindo. Peter Drucker, com 92 anos de idade, começou a estudar biologia. Imagina, 92. E para quê? Para desenvolver novas competências. Você sabe que cada palestra que eu faço... Que coisa maluca. Um cara com 92 anos de idade entrar numa faculdade para estudar biologia. Quer dizer, para quem não sabe, nosso ilustre telespectador que está nos assistindo, o Peter Drucker, ponha no Google Peter Drucker. Pai né? da administração. D-R-U-C-K-E-R. Drucker. Ele e o Peter é de Peter, né? P-E-T-E-R. Para vocês verem quem é o Peter Drucker. Quer dizer, é o mais festejado, é o mais importante, ou um dos mais importantes management, né? de consultoria empresarial do mundo. Né? Tem cases dele maravilhosos, de coisas fantásticas, de situações. É uma coisa que, se você pega essas pessoas, Redó, que tiveram essas realizações, que mudaram o mundo, porque o mundo é mudado por essas pessoas. Exato. São as pessoas que mudam o mundo. Que contestam. Que contestam. Que não concordam que não aceitam, com a mesmice. Que discutem, que criam novas tecnologias, novos conceitos, novas maneiras de pensar. São essas que mudam o mundo. Verdade. Essas pessoas sempre desenvolvem competências. Às vezes eu aceito alguns desafios, por exemplo, a cada evento que a gente fecha, às vezes são empresas de áreas que eu não tenho conhecimento. Verdade. Então, antes de cotar, antes de aceitar o trabalho, eu fico lá 30, 40 dias estudando aquele mercado. E depois eu digo, olha, eu tenho possibilidade de fazer isso aqui para você. Tá certo? Não é eu acho que as pessoas têm que aprender que o nosso cérebro ele é sedento de informações todos os dias. Todos os dias, doutor Sérgio Redó, às 7 horas da manhã, eu me sento, escrevo um artigo e posto no meu Facebook. Todos os dias. Eu chamo de atitudes nutritivas. Já está na número 127. Eu venho fazendo isso há 127 dias. Aliás, é fácil, hein? Olha, facebook.com/Romão César. Você clica lá no curtir. Todos os dias você vai receber lá no seu Facebook um texto sobre motivação, liderança, gestão, espiritualidade e processos diários aí de comentários de fatos atuais. Todos os dias. Muita gente fala assim, poxa, Romão, mas todo dia você escreve um texto com 7 mil toques, com 7 mil caracteres. Escrevo. E faço isso muito rapidamente e tenho sentido que estou fazendo mais rápido ainda. A gente escrevia para jornais uma vez por semana, né? Como você escreve. Escrevia para revistas, fazia texto para televisão. Hoje eu estou escrevendo todo dia. E você sabe que coisa interessante, Redó, que a gente acha que as pessoas não leem, não dão atenção. Você que pensa. Você viu, me permita, interrompendo já, eu estava com o César Romão num evento recentemente e 2 pessoas o abordaram. O senhor não é o César Romão? Ele falou, sei, sou. Então, olha, eu leio todos os dias no seu Facebook e você escreve coisas fantásticas. Uma delas até pediu um autógrafo para você e tal. Quero que você... olha, eu vou guardar esse autógrafo, vou mostrar para meus filhos, para minha família e tal. E eu já recebi esses textos em outras línguas. Isso já está rodando. As pessoas fazem a versão e publicam até fora daqui. Então, desenvolva competências.
Mesmo com os seus filhos, os meus filhos eu tenho essa mania, a gente tem o tempo de empinar pipa, então a gente só fica empinando pipa. Depois nós temos um tempo para fazer uma outra atividade, a gente só fica fazendo aquilo durante uns 3, 4 meses, até aprender tudo. Né? Depois que aprendeu tudo, a gente troca de atividade. Sim. O nosso cérebro é assim, e você vai descobrir uma coisa maravilhosa. Quanto mais você aprende, mais espaço você abre dentro de você. Exatamente. Quanto mais você aprende, mais espaço você abre dentro de você. Então, olha, César, é interessante. No nosso convívio aqui, eu guardei algumas das suas frases que eu achei interessante. Quem tiver sintonizando agora o nosso programa Sala de Imprensa, eu estou entrevistando esse maravilhoso escritor, bacharel em ciências jurídicas, jornalista, conferencista, que tem um currículo extremamente significativo. E ele falou algumas coisas interessantíssimas no decorrer do programa. Viver com o destino através dos produtos expostos nas prateleiras do mundo. Quer dizer, porque no fundo todos nós acabamos aceitando as coisas. Você vira um enlatado. Enlatado. Você sai na rua, está todo mundo igual a você, todo mundo pensando igual a você, aí, todo mundo falando igual a você. Às vezes você já deve ter ouvido isso também. Eu e o César, conforme eu já mostrei, o César adora, não é, andar, olha, mostra de novo aqui, com o lenço com a mesma marca, não é, o lenço combinando com a gravata. E eu também. Isso é uma característica nossa de muitos anos. Ontem eu estive com o Durso, Luiz Flávio Borges Durso, nosso querido presidente da OAB, um forte abraço ao Durso, e ele ainda falou, tem 2 caras que é impressionante. Eu adoro cruzar com eles, porque eu quero ver qual é o tom da gravata, qual é o estilo da gravata e tal, que eles combinam e tal. Mas tem muita gente que acha que isso é brega, isso é coisa cafona, brega. Mas nós continuamos, eu inclusive já ouvi isso. E ouvi isso de uma que eu a conheci recentemente, não vou citar o nome e tal, mas é uma pessoa que tem uma indústria de camisas, de roupa e tal, uma marca famosíssima. Aí eu falei para ela, olha, eu não tenho culpa se essa minha camisa é do Roberto Cavalli, entendeu? Enfim, com todo o respeito que eu devo à sua marca. Quando uma pessoa diz quando uma pessoa diz assim, olha, eu não gosto muito desse negócio de computador. Sabe o que é isso? Porque ele não sabe. Não sabe. Exato. Não é que ele não gosta. Esse negócio de computador é horrível. Né? Quando o Agmandino uma vez me disse uma coisa, isso faz tempo, gente, foi em 1989. Eu estava começando praticamente a minha carreira, estava terminando de escrever o livro A Semente de Deus. Ele falou, Romão, se você quiser ter sucesso, você precisa ter coragem de pagar $4.000, por exemplo, num terno para subir ao palco. Se você quiser ter sucesso. Quer dizer, não é o valor do terno, quer dizer, a coragem de você fazer determinadas coisas. Redó, pode ter certeza, quem critica a sua maneira de ser ou a sua maneira, primeiro deve ter um vazio muito grande, porque tem espaço para poder criticar os outros. Né? O cara deve estar numa pior, porque ele ainda tem tempo para criticar, enquanto as pessoas. O ideal seria... Seria você não se mover e você admirar. E segundo, esse estilo requer alguma coisa que eu chamo de savoir-faire. Sim. Que nem todo mundo tem. Exato, savoir-faire é uma coisa que nem todo mundo tem. Então, e outra, assumir o seu estilo. É um ato de coragem. Você assume o seu estilo, é o meu estilo e pronto. Né? Não é o seu é esse. Eu acho o seu brega, né? O seu eu acho que é brega, né? Então, eu acho que toda pessoa que critica teria que assinar a crítica com uma sugestão. Eu só aceito crítica se ela vier com uma sugestão. Lógico. Se for crítica por crítica, eu não ouço. E é altamente nefasta. Né? Aliás, você colocou uma coisa fantástica, porque aqui a gente sempre no final do programa deixa uma frase, e eu estou aqui extremamente preocupado, porque você é um autor de grandes frases como essa. Entre o ter e o ser, existe a necessidade de fazer. Senão você não chega a lugar nenhum. Né? O sim do seu coração sempre será maior do que o não do mundo. Essa é uma frase maravilhosa, César Romão. César, nós já estamos nos nossos minutos finais. Eu queria que você deixasse a sua mensagem de otimismo, de perseverança. Olha, Redó, primeiro eu quero lhe agradecer, quero lhe dar parabéns, porque você é, sem sombra de dúvida, um dos maiores profissionais da advocacia do Brasil. Quero lhe dar parabéns também por toda a sua gestão junto à Associação Paulista de Imprensa. Muito obrigado. Maravilhosa, extremamente elogiada. Muito obrigado. Lhe dar parabéns pelo sucesso do programa. E aos seus telespectadores, dizer que você não deve desistir do seu sonho.
Se você desistir, vai carregar a dor de não ter conseguido. Se você persistir, será uma pessoa alimentada pela esperança de um futuro melhor. E a sua força, a sua fé no futuro é que vai te dar força para que você enfrente o seu presente. Os meus livros estão em todas as livrarias do Brasil. Lembre-se lá de clicar no facebook.com/Romão César. Estaremos juntos todos os dias às 7 horas da manhã. Parabéns, meu amigo. Obrigado. E eu escolhi aqui, com muita dificuldade, algo que encaixa como uma luva para o encerramento do nosso programa. Se um dia você tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se. Se escolher o mundo, ficará sem o amor. Mas se você escolher o amor, com ele conquistará o mundo. Muito bonito. Albert Einstein. A todos foi um prazer, a honra da sua participação nesse programa com César Romão e aguardamos você no nosso próximo programa. Contamos com a sua brilhante assistência. Muito obrigado por tudo. A Associação Paulista de Imprensa agradece. Uma feliz semana e que Deus esteja sempre com todos nós. Tchau, tchau.